talvez na hora ele ainda não tinha entendido, né? Chegou lá em Roma em cadeias, mas Deus tinha um propósito maior que a gente vai estar vendo, né, mais adiante. E qual foi a reação de Paulo? Ele não naufragou na fé, né, diante das tragédias. Os apóstolos, quando estavam indo para... teve aquela tempestade, eles se esqueceram, né, que Jesus estava com eles, né, que como eles iam perecer com Jesus junto, mas às vezes as circunstâncias são assim, tão assustadoras que a pessoa, ela acaba naufragando na fé, né, e é o que tem acontecido muito hoje, que se às vezes não acontece as coisas como a gente quer, como as pessoas querem, já é motivo, parece que a gente está fazendo um favor para Jesus, né? De estar caminhando com Cristo. Não quero mais saber, e se perde e fica sem rumo, né? Porque a Bíblia fala que a âncora da alma é a esperança, e a nossa esperança é Cristo, a bendita volta dele, né? Porque nesse mundo a gente não pode esperar nada, porque ele jaz no maligno. E ele também não entrou em desespero, né? Porque mesmo as situações não sendo favoráveis por esse motivo, porque Cristo estava com ele, né? Ele sabia que Deus poderia estar usando toda e qualquer situação para a glória dele, né? E ele também não fica amargurado e nem se rebela contra Deus. Tem tanta gente, quando a gente... que às vezes até a gente está em algum problema, ou alguém está passando alguma coisa, já coloca Deus contra a parede, já fala, o que está acontecendo, eu estou passando por tudo isso, e vai lá e quer pôr tudo em pratos limpos, não tem a confiança em Deus, né? De saber que Deus, a vontade dele é a melhor, né? Que às vezes o que a gente está passando quer dizer, tudo que a gente passa tem um propósito, né? A gente não pode, assim, querer ir adiante de Deus, né? Porque Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. E agora, antes da gente, quer dizer, de saber o que aconteceu com Paulo lá em Roma, em cadeias, na prisão, a gente, quer dizer, vamos recapitular a vida dele, né? Da primeira e da segunda viagem missionária, o que tinha acontecido com ele, né? Que Deus já tinha preparado ele, já tinha passado por coisas piores, né? Ele foi perseguido em Damasco, porque quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam, né? Que ele tinha se convertido, e os fariseus também iam querer tirar satisfação com ele, porque ele foi com a missão de perseguir, e de repente ele se volta a favor dos cristãos. Então ficou dividido, né? Os cristãos não acreditavam que ele tinha se convertido, e os fariseus também perseguindo ele porque ele tinha se convertido. E ele foi rejeitado em Jerusalém, por causa também dessa perseguição dos fariseus. Ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra. A Bíblia fala que, eu acho que foi 2, alguém tem certeza se foram 2 apedrejamentos? Eu sei que chegaram a pensar que ele tinha morrido, então foi bem apedrejado mesmo, apedrejado bem. Num deles pensaram que tinha matado Paulo, tinha já apagado, só que ainda não era a hora, porque Deus tinha um propósito, né? Ele tinha que ir até Roma. Depois ele foi açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, e ele foi também chamado de tagarela lá em Atenas, porque ele, vendo toda aquela idolatria, ele não se conformou e começou a pregar a palavra, e os Atenas também gostavam de um debate. Mas para eles terem chamado Paulo de tagarela, é porque achou que estava falando coisas que, por exemplo, a ressurreição. Como é que uma pessoa que ainda não tem
a revelação de Cristo vai entender, né? Então, chamaram ele de tagarela, assim, uma pessoa que estava falando demais, né? Foi chamado de impostor em Corinto. Até em Corinto, quando ele fundou as igrejas, ele teve que várias vezes lembrar que ele foi enviado por Cristo, né? O apostolado dele tinha sido, ele tinha se chamado de Deus direto, né? Daí, em Efésios, ele foi... deixa eu ver o que eu escrevi aqui que eu não tô... ele enfrentou feras em Éfeso, né? E ficou preso em Jerusalém. Ele foi também acusado em Cesareia e enfrentou um naufrágio indo para Roma. E na ilha que eles chegaram depois do naufrágio, Malta, ele foi picado por uma cobra, né? E depois fustigado 3 vezes por varas num suplício do Império Romano, e depois castigado por uma quarentena de açoites, menos uma, para não ter perigo de passar dos limites, né? E eles tomaram esse cuidado com o Paulo, coitado. 5 vezes pelos judeus. Então, por isso que ele falava que ele carregava as marcas de Cristo, né, no corpo. Ele tinha motivos para falar: eu tô aqui no trabalho, eu tô sofrendo, eu tô enfrentando toda a oposição, né? Então ele carregava as marcas de Cristo no corpo. E mesmo assim, bom, na ressurreição ele já não vai estar mais, né, com essas marcas, acho que não vai ser possível verificar as marcas, porque a Bíblia fala que quando a gente ressuscitar, se estava com uma perna amputada, se estava banguela, se estava cego, se estava careca, não vai ter problema, porque a ressurreição, Deus vai estar transformando os nossos corpos e vai, além dessa imperfeição assim que a gente vê só física, vamos ter corpos ressurretos, né, que a Bíblia fala. Principalmente esse ressurretos se refere sem pecado, né? Vai ser uma bênção. E mesmo assim, né, depois de todo esse sofrimento, Paulo ele não desistiu de seguir o exemplo de Cristo, né? Como está em Filipenses 2, fala que Cristo ele se esvaziou, né? Teve que deixar toda a glória, porque Cristo ele é o homem, tomou a forma humana, e antes disso ele já era Deus e continua sendo Deus encarnado, né? Então, Paulo também toma esse exemplo, né? Toma a cruz e segue a Cristo. Ele teve que se esvaziar, teve que deixar a glória que ele podia ter lá como fariseu, uma vida tranquila, o poder, tantas coisas que giravam em torno daquele mundo, mas ele reputou tudo como perda, né? Por amor de Cristo. E Paulo, ele não considera-se prisioneiro de César nem de Roma, mas embaixador em cadeias por Cristo. E o embaixador, se os irmãos, acho que todo mundo já sabe onde é, né, a embaixada do Brasil, aqui no Japão, lá perto de... eu ia para lá, só que agora eu esqueci o nome do bairro. Omotessan, não é Omotessan, ali é o consulado, né? A embaixada? A embaixada é Omotessan, né? A gente ia lá vender. Então, qual é o papel do embaixador? Ele representa um país fora da sua nação, né? Então, ele não está no território que pertence a ele. E Paulo, além de não estar no território que pertence a ele, ele fala que ele é embaixador de Cristo em cadeias, né? E estava representando a Cristo e também os interesses de Cristo, né? Que é levar a salvação para as pessoas, as boas novas do Evangelho, né? Que a Bíblia fala que são boas novas de grande alegria, né, para o homem. E ele não acredita que o que estava acontecendo com ele foi
falta de sorte